funções alinhadas, tá? Ou seja, uma função dentro da outra. A gente tem um escopo global aqui. Imagina que você está dentro de um arquivo, tá? JavaScript. Você declarou var num 1, num 2 e name João. Tá? Isso aqui está no escopo global. Você botou uma função aqui, ó, from multiply num 1 vezes num 2. Escopo global também. Tá? Se você chamar multiply sem passar nenhum parâmetro, o resultado vai ser 60, porque esse num 1, ele não encontra o num 1 na função, ele vai procurar no escopo mais externo, acha esse num 1 aqui, e esse num 1 vale 20, o num 2 vale 3, ele multiplica um pelo outro, dá 60. Tá? Aí, vamos dar uma olhada aqui do outro lado. Ó. Função alinhada. Tem uma função que chama getScore. GetScore tem duas variáveis aqui. Ó. Variável num 1 recebe 2, variável num 2 recebe 3. Dentro do getScore tem uma outra função, chama add. Essa função add, ela acessa name, que não está declarado aqui dentro, mais um texto aqui que chama scored, mais num 1, mais num 2. E esse cara aqui, ó, getScore, ele está retornando a chamada dessa função aqui. O que acontece? Quando você chama aqui o getScore, ele vai te retornar João scored 5. Porque esse name aqui, pelo mais que ele esteja numa função interna, ele consegue acessar esse escopo mais externo, que o name está aqui. Mas, como você tem num 1 e num 2, num escopo mais interno, apesar de existir um cara aqui global, num 1 e num 2, ele vai pegar o valor num 1 e num 2 daqui, do getScored, porque é o valor aonde está, segundo aqui o escopo estático, né? Esse num 1 e num 2, no momento da declaração dessa função. Tá? E aí, quando você chamar getScore, ele vai te retornar João scored 5. Então, isso aqui é para explicar para vocês como é que funciona o escopo das funções. Tá? Então, assim, declaração da função, a gente tem escopo estático, né? Então, é segundo a declaração, o alinhamento das declarações aqui, e aí uma variável mais interna, ela esconde o valor de uma variável mais externa. Tá? Aí, agora vamos coisinhas mais complicadinhas ainda. Closure. O que é a closure, né? Closure é a combinação de uma função e do objeto de escopo no qual ela foi criada. Então, quando você cria uma função JavaScript, ela carrega com ela o escopo onde ela está incluída no momento de criação dela. Então, assim, vamos dar uma estudada nesse exemplo. Function makeOther, ou seja, você está criando um somador. Tá? E ela é uma função que recebe um parâmetro A. Essa função ela retorna uma outra função que está sendo declarada aqui. Repara, isso aqui não retorna uma chamada de uma função. Isso aqui retorna uma função. Tá? Então, o makeOther, ele vai te retornar uma função. Tá? E a função ela recebe um parâmetro B, que vai retornar o valor A que foi passado aqui para o makeOther, mais o B. Tá? Então, o que acontece? Quando você chama aqui makeOther de 5, esse 5 é o A. E aí, ele vai vir entrar aqui com o valor 5, e ele vai criar uma função onde A vale 5. Tá? E essa função ela vai ser retornada. E aí, você vai ter uma função aqui, ó, que foi atribuída a uma variável chamada add5, onde esse A já está fixo com 5. Tá? Porque no momento da criação dessa função, A valia 5. Tá? Ele salva esse escopo mais externo aqui. Ó. Essas variáveis que estão mais externas do que esse outro function, elas têm os valores atribuídos
e elas são carregadas junto com a função no momento da criação dela. Então, você criou uma função que adiciona 5. Então, quando você fizer aqui add5 e passar 6, esse 6 é o B. E aí, isso aqui vai te retornar 11. Da mesma forma, se você fizer makeAdder20, o add20, quando você passar o 7 aqui, o 7 é o B, e ele vai te retornar 27. O que está querendo mostrar isso aqui? O closure quer dizer que quando você cria uma função em JavaScript, ela carrega junto com ela os elementos ali, o contexto dela, tá? Ou seja, as variáveis que foram usadas dentro dela e que poderiam estar em um escopo até mais externo, tá? Essas variáveis são todas carregadas junto. Mais coisas aí. Função, escopo e o this. Tá, vamos lá. Isso aqui é uma das coisas mais esquisitas do JavaScript, esse tipo de declaração aqui. Ó. O que é isso aqui? Esse abre, fecha, chave. Você abriu, fechou, depois abriu, fechou aqui de novo. Isso aqui é uma função anônima. E a função anônima, ela te define um escopo. Tá? Então, assim, uma variável A que recebe 1, uma variável B que recebe 2. E aqui dentro tem a redeclaração de B, que recebe 3. Então, estou escondendo o valor desse B mais externo aqui. B vale 3. E o A é o A que está aqui fora. Tá? Se você fizer A, o A vale 4, porque aqui, ó, isso aqui é a declaração do escopo e a chamada dele. Por que o A vale 4? Porque o A recebeu aqui o B. Ele foi somado aqui com o valor de B. Tá? Ou seja, nessa chamada de função aqui, o A recebeu o B aqui, que era 3, foi somado. Por que o B vale 2? Porque o B é esse B aqui, não o B interno da função. E por que se eu chamar F dá erro? Porque F não está nesse escopo. Porque como eu abri e fechei um parênteses aqui, esse F só está no escopo da função interna, e não no escopo da função externa. Então, o F dá erro. Isso aqui é uma coisa esquisita, né? Assim, nas notações mais... O pessoal que é mais antigo, que trabalha com JavaScript há mais tempo, quando a gente não tinha a questão de módulos em JavaScript, isso aqui era a forma de você esconder funções de outros módulos. Então, você declarava uma função no arquivo JavaScript e não queria que ninguém mais acessasse aquele arquivo. Então, você fazia esse tipo de coisa aqui, ó, porque ele vai esconder, ele vai fazer F não estar disponível no escopo mais externo, porque ele é uma função interna, passou a ser uma função interna. Vamos fazer o teste ali do var, tirar o var ali que está dizendo. Vou pegar esse aqui, ó. Já tenho A, B, né? Vou tirar essas coisas todas aqui. Olha lá. F is not defined. 4 e 2. Aí vamos tirar esse var daqui, ó. Por que tirar esse var daqui? 4 e 3. Aí veio 3 aqui, né, no B. Por que é 3 aqui no B? Porque agora esse cara aqui não declarou uma variável. Tá? Quando você botou o var, você bota o var aqui, isso aqui é uma nova variável dentro desse escopo aqui. Tá? Então, essa atribuição aqui não altera essa variável. Agora, quando você tira esse var daqui, isso aqui significa fazer uma atribuição nesse B aqui. E aí, quando você imprime esse B aqui, ele recebeu o valor que foi atribuído aqui, 3. F não está definido porque alguém botou esse
essa função anônima com a chamada dela. Tá? Então, você acabou de esconder o escopo da função. Se você tirar isso daqui, aí f passa a estar definido. Entendeu? Você pode chamar f. Tá? Então, esse tipo de coisa estranha aqui, nos programas JavaScript mais antigos, você encontra isso para esconder uma função de um escopo mais externo. Vamos lá, eu vou seguir porque é muita coisa. E o tal do this, tá? O this é uma das coisas mais complicadinhas também que tem dentro do JavaScript. Existe a piada aí em JavaScript, que é para onde aponta o this. Porque ninguém consegue saber para onde o this aponta, porque ele tem uma regra que não é de escopo estático. Tá? Tudo que a gente está vendo até aqui, eu quero saber para onde uma variável aponta, eu procuro na hierarquia de declaração dela. Né? Então, quando eu tiro o var daqui, para eu saber para onde o B aponta, eu olho na hierarquia aqui de declaração, sei que esse cara aqui é o B, é esse B. Tá? Para o this não funciona dessa forma. De outra forma. Tá? Ele usa uma coisa que é chamada de vinculação dinâmica. Ou seja, o ambiente carregado é o do chamador da função e não da onde que foi declarado, como, por exemplo, em Java. É chamado de escopo dinâmico. Tá? Com isso, ninguém sabe para onde aponta o this, porque a tendência é você pensar que o this está trabalhando com escopo estático, e não é. Então, vamos lá olhar uns exemplos. O this vai depender de como a função é chamada. Os exemplinhos aqui. Ele tem uma função que cria um cara aqui, é um prefixo, tá? Então, assim, você tem um this aqui sendo apontado. Esse cara aqui, ele vai estar junto com o prefixo, dependendo da forma que você declara ele, tá? Então, tem um outro cara aqui que está sendo criado, ó. Esse prototype aqui, ele te coloca uma função dentro de um outro objeto. Então, é como se você estivesse criando aqui uma classe com uma função dentro, tá? Como se fosse um método. Então, você tem prefixer, prototype, prefix array. Então, é como se esse cara aqui fosse uma classe e você está colocando um atributo nele. Um atributo não, um método. E aonde tem aqui uma função, aqui está colocando o useStrict para você não permitir a declaração de variáveis que não deixar você usar variáveis não declaradas, entre outras coisas. O que esse prefixer faz? Né? Ele usa um map, que a gente viu o que significa, ele executa por um array, para todos os elementos do array, essa função, te retornando um outro array com o resultado dessa função executada para cada elemento. E aí ele vem aqui e bota um this aqui no meio. E isso aqui não funciona. Por que não funciona? Porque o this, nesse escopo aqui, por conta do useStrict, esse this não existe. Isso aqui é baita estranho, tá? Assim, se você tirar o useStrict, ele vai funcionar. Tá? Tem alguns exemplos. Isso aqui é um exemplo para mostrar assim. Se você estiver usando o strict, dependendo de como você usar ele, você não consegue usar o this. Para a gente funcionar naquele exemplo do prototype, né? Você pode usar aqui um arrow function, onde você usa o this aqui. O this para o arrow function ele é diferente do this para uma função normal, tá? O arrow function ele já considera que você está querendo trabalhar com um escopo que é mais externo do que o da função que você está trabalhando. Então, assim, o comportamento do this para arrow function é diferente do this para função.